Palavra poderosa com o pastor Renato Torres. Você já se sentiu perdido, esquecido, sem propósito? Foi exatamente nesse cenário que Deus chamou Moisés. E talvez hoje Ele esteja chamando você. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Poder sentar por bondade. Eu quero agradecer a Deus por estar participando deste culto, sentindo a presença do Senhor. Deus abençoe o pastor desta igreja, a liderança da juventude, que nos recebeu aqui tão bem. Eu gosto muito, irmãos, desse texto que foi escolhido como tema, que trata do chamado de Deus na vida do profeta Moisés. E quando nós meditamos nos antecedentes desta grande experiência, a nossa fé aumenta, o nosso coração se alegra com os detalhes do trabalhar de Deus, com a execução dos planos de Deus, de um Deus que nunca perde o controle, e de um Deus que desenvolve cada etapa do processo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. A história de Moisés começa num momento muito crítico, quando o povo de Israel se multiplicou no Egito, se tornando mão de obra escrava na mão de Faraó. Por causa da ida de José e, consequentemente, de Jacó e seus irmãos e a sua instalação no Egito, o povo cresceu muito. Eles tinham a bênção de Deus na sua vida. Mas, com a mudança do governo, o novo líder egípcio não respeitou a história daquele povo e foi até ingrato por não reconhecer que foi através daquele povo que Deus mandou a bênção para a terra, por causa, evidentemente, de José. Mas havia uma promessa dada por Deus há tempos muito remotos, e essa promessa não ficou perdida no tempo. Até quem recebeu a promessa se esqueceu dela, mas o que fez não se esqueceu. E nós vemos que momento crítico era esse que o povo estava passando. No capítulo 3 do livro Tema, quando Deus aparece para Moisés enquanto apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. E o que Deus vai falar para Moisés ali no verso de número 7 é: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Se a gente voltar um pouquinho lá em Gênesis 46, nos versículos iniciais é dito que Jacó, e aqui o nome dele já aparece como Israel, partiu com tudo que tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Jacó, ou Israel, em visões e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor bradou: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Veja o verso 4. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. Você vai para lá, mas não vai ficar lá. Lá é só um lugar de passagem. Porque eu fiz uma promessa a Abraão que daria a terra que emana leite e mel para ele. O Egito vai ser só uma estação, só um posto de gasolina para vocês colocar uma reserva no tanque. Mas há um projeto, um propósito muito maior para a vossa vida. Deus vai falar aqui, irmãos, com Jacó. E a gente, o pastor falou aqui que tem uma frase de teologia que é muito usada, e tem uma outra frase da teologia pentecostal que também é muito falada: crente que tem promessa não morre. Mas isso é uma distorção, porque crente que tem promessa morre. Jacó morreu e não viu o cumprimento da promessa. Quem não morre é quem fez a promessa. Esse aí não. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Deus falou com Jacó aqui e se passou
400 anos que ele nunca mais tornou a tocar neste assunto. Aquela famosa coisa que a gente fala, a tal da confirmação da profecia. Às vezes Deus fala uma coisa com a gente e demora 3 meses, 6 meses para falar de novo e a gente se desespera. Aqui se passaram 4 séculos e Deus nunca mais tocou nesse assunto. Deus só vai tocar neste assunto de novo no capítulo 3 de Êxodo. Interessante que na nossa Bíblia são 4 ou 5 folhinhas que separam esses 2 episódios. Mas na cronologia do tempo foi quase meio milênio. E a confirmação da profecia, não é o cumprimento, a confirmação vai se dar no ciclo de oração que aconteceu no Monte Horebe, através daquilo que Deus revelou para Moisés. Moisés nasceu num ambiente muito inseguro, com um plano maligno para tirar a vida dos hebreus. Como eles eram muitos, Faraó mandou matar todo menino que nascesse homem. As parteiras tiveram temor de Deus e não assassinavam aqueles bebês. Quando Faraó ficou sabendo, elas com muito jeito disseram: é porque as mulheres israelita, hebreia, são mais rápidas do que a gente. Quando a gente chega, o menino já tem nascido. E Joquebede, temendo que Moisés fosse assassinado, um menino muito bonito fisicamente, betumou um cesto, jogou nas águas e pediu que Miriam ficasse espiando o que ia acontecer. A filha de Faraó, tomando banho, viu o menino, se aproximou, tomou para si, e o cuidado providencial de Deus é lindo. Lançou uma vaga de emprego nos classificados do Egito. Precisa-se de uma ama para cuidar deste menino. Ticket de alimentação, plano de saúde, férias, carteira assinada. Eu só quero que cuide do menino. Quem se candidatou à vaga? Joquebede. A própria mãe recebendo um salário para cuidar daquele menino. Vê que coisa tremenda, não é? O menino cresce e é entregue nas mãos da corte egípcia. E o doutor Lucas registra na pregação de Estevão, em Atos 7, que Moisés vai viver ali 40 anos. 40 anos estudando nas melhores faculdades, fazendo curso nas melhores escolas de língua. Moisés falava no mínimo 3 línguas, usando a melhor roupa, comendo a melhor comida, fazendo check-up nos melhores hospitais. Ele fazia parte da corte da superpotência mundial da época. Moisés tinha um futuro garantido pela frente, humanamente falando. Mas o autor da carta aos Hebreus fala uma coisa tremenda acerca de Moisés, que serve de exemplo para toda a igreja e para a gente que é jovem, porque eu também sou jovem. Há 3 coisas, irmãos, que muitas vezes sucumbe o coração de muita gente: o apego ao dinheiro, ao poder e aos desejos da carne. Grande parte do mundo cai em uma dessas 3 vertentes: o apego desenfreado pelas riquezas, pelo poder, pela fama, pelos títulos, ou a satisfação da concupiscência, do desejo desenfreado da carne. Mas aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24, é nos dito que pela fé, Moisés, sendo já grande, 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aqui ele estava recusando o poder, recusando um título honorífico que podia até lhe conceder uma possível sucessão ao trono. Abriu mão. Tem gente, irmão, que mata e morre por qualquer tipo de cargo terreno. Este homem abriu mão daquele que era o cargo que qualquer pessoa queria ter. No versículo 25, é nos dito que ele não recebeu nenhuma contrapartida. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés rejeitou os prazeres da carne, preferindo o sofrimento pelas causas eternas. Tinha acesso aos haréns, às concubinas, às melhores boates, às raves, às orgias,
aos bacanais, a tudo aquilo que um jovem secularista deseja e quer. Olhou para tudo aquilo e disse: muito obrigado, isso não preenche o meu ser. Tenho algo maior para mim e eu não vou ceder. Isso é muito pouco. Isso é passageiro, é transitório, é efêmero. O verso 26 diz que também ele teve por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito. Tinha conta nos melhores bancos egípcios e internacionais. Ganhava uma boa mesada, mas abriu mão dos seus lucros porque visava, tinha em vista a recompensa. A palavra grega aqui que o autor usa, um erudito, porque ele via de longe a recompensa. Era um homem espiritual. Tem gente que entrega tudo pelo prato de lentilha e pelo guisado que está na sua frente. Mas Moisés olhava, mirava para algo que estava reservado para ele lá na eternidade. Prepara a mala, sai embora sem deixar nenhuma raiz no palácio egípcio. Corre, se encontra com Zípora, passa a conviver com aquela família, com ela vai se casar, se torna um apacentador de rebanho e naquela profissão e naquela atividade ele vive mais 40 anos no deserto. 40 anos na corte egípcia, 40 anos apacentando ovelha no deserto. Quando Moisés está com 80 anos de vida, vai para aquilo que seria mais um dia de trabalho. Tinha tudo para ser um dia como qualquer outro, como aquela música que a gente canta. Bateu ponto no início da jornada, botou as ovelhas para pastar, e aquele dia estava no calendário de Jeová para a vida de Moisés. Sobe ovelha, desce ovelha na montanha. Quando Moisés de longe vê aquela sarça pegando fogo, se aproxima para ver o que é. Era uma teofania, uma manifestação física da presença de Deus. A sarça, quanto mais se queimava, não virava cinza, porque o fogo de Deus não destrói, conserva. É diferente. O fogo de Deus é consumidor do pecado, é consumidor da malícia, é consumidor da lascívia, da carnalidade. Mas o fogo de Deus conserva a comunhão, a santidade, o temor, a reverência. Quanto mais queima, mais um combustível que vai renovando. E Moisés via que a folha não se deteriorava. Animado, curioso, deslumbrado com aquela beleza, vai se achegando. Deus com voz altissonante brada do meio do fogo: Moisés, Moisés, não se achegue muito perto não, tire a sandália do pé, porque a terra onde estás é santa. Deus nem falou que ele era santo, porque isso é óbvio. A terra ficou santificada com a presença dele, porque o caminho da intimidade com Deus passa pela santidade. Tem gente que diz que tem intimidade com Deus, mas não ora, não jejua, não abre a Bíblia para ler Salmo 23 verso 1, não canta um hino dentro de casa, mas quando está diante da sarça: eu tenho intimidade, eu sou do fogo. Você não é não, porque para ter intimidade tem que ter santidade. Não se achegue de todo jeito não, porque Deus ele bota limite. Para se envolver nos mistérios dele tem que ter humilhação, tem que ter quebrantamento, tem que ter veste branca. Agora, quando o crente se rende, quando o crente se prostra, quando o crente se abaixa diante da soberania, ele abre a porta da revelação, ele abre a porta do mistério, ele faz incendiar a alma, e alguém percebe que há um Deus vivo ali. Aleluia. Tem muita gente nesses últimos dias vivendo de performance. Chega no culto, não tem nenhum preparo espiritual, mas quando pega nos elementos de culto, já disse que está vendo um anjo, que tem uma bola de fogo queimando na cabeça, que Deus lhe disse alguma coisa. Se Deus fosse dizer alguma coisa, seria uma palavra de juízo para ti. Antes de tu falar, tu tem que ouvir a voz de Deus.
Moisés tinha 80 anos de vida e Deus disse: eu quero agora te revelar um mistério. Eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés sabia que quem estava falando com ele era maior do que ele. Assim como Saulo no caminho de Tarso, quando Jesus deu aquele flash, foi só o flash da câmera. Quando Jesus bateu o flash, que ele viu aquela luz e a voz do Senhor bradou: Saulo, Saulo. Opção. Abacuque viu a depravação moral dos homens e fez uma oração que nem todo crente pode fazer, uma oração ousada. Ele chegou na igreja e disse: Deus, está vendo isso não, é? Que bagunça é essa? Cadê o Senhor? Vai deixar o negócio ficar assim como está? Não é qualquer crente que pode fazer esse tipo de oração. Deus tratou com Abacuque. Abacuque chegou amargurado. Deus fala para ele: Abacuque, prepara um outdoor. Escreve a profecia que eu vou te dar. Porque até quem passar correndo eu quero que leia e saiba o que eu vou te dizer agora. Deus dá uma palavra para Abacuque, ele se anima, mas Deus diz: é pouco. A palavra eu já dei ao profeta, agora eu vou agir. Capítulo 3 de Abacuque, Abacuque vai registrar poeticamente a manifestação física da presença de Deus. Abacuque pensou que tudo estava perdido. O Senhor desceu do céu e veio fazer uma visita na terra. Ele disse que quando Deus começou a marchar, raios de fogo saía do seu pé, relâmpagos saía da sua mão, e a cordilheira dos Andes, o Himalaia, o Monte Everest, o Pico da Neblina, os montes e as cordilheiras tremiam. Os geólogos vão dizer que é um abalo sísmico medido na escala Richter, que é um movimento das placas tectônicas. Mas Abacuque disse: não, é o Senhor Jeová que está vindo marchando, e as montanhas batendo continência e dizendo: ele está vindo, ele está vindo, e está vindo para julgar a causa, está vindo para tirar a bagunça, está vindo para fazer valer o seu poder e o seu querer. Aleluia. Não foi uma visão apenas, porque Abacuque vai dar até a localização geográfica de Deus, não é? Ele veio de Bazã e de Temã. Glória a Deus. Aqui Deus vai dizer para Moisés: eu não ouvi, não só me inclinei, não só estou mandando um representante, eu estou descendo para livrar. E se prepare, Moisés, que agora eu estou lhe candidatando a uma vaga e você já está sendo selecionado no processo. Você vai ser o libertador do meu povo. Agora veja se a maneira de trabalhar de Deus não é estranha aos olhos humanos. Moisés passou 40 anos lá dentro e o povo já sofria. Deus não podia aproveitar que Moisés tinha uma influência, acesso às salas, às reuniões. Mas Deus não precisa de peixada, Deus não precisa de conchavo, Deus não precisa de tubarão, de piaba. Ele deixou Moisés sair e ainda deixou Moisés passar 40 anos. O povo não sabia nem quem era Moisés. O registro dele lá nos arquivos já estava apagado. E quando Deus diz: Moisés, tu vais ser o libertador. Se Moisés fosse esses crentes que se ufanam e que se vangloria, repita aí, Deus, para eu gravar o áudio, botar nos grupos tudinho para o povo saber que agora eu vou voltar por cima. Olha, irmão, tem coisa que Deus fala com a gente que não precisa o outro não crer não, a gente mesmo não crê. Tem coisa que Deus diz que vai fazer com a gente que nem a gente crê. Moisés foi assim. Moisés disse: olha, eu vou lhe perguntar logo um negócio. Como é que vai ser isso? Quem sou eu para ir lá? Aí Deus disse: tu não é nada, mas certamente eu serei contigo. Tem presença de Deus na tua vida abrindo caminho. Tem presença de Deus na tua vida aplanando a terra. Tem presença de Deus na tua vida quebrando o cadeado. Tu não vai precisar de crachá, de carteirada, de carta de visita, nem de recomendação. Tu não vai precisar de canetada. É Jeová na tua frente marchando, dizendo: venha comigo, eu estou abrindo o caminho, venha. Você não é nada, você é pó, você é lama, você é barro, mas eu sou, e é suficiente na tua vida. Aleluia. Eu gosto muito do chamado de Moisés. Deus diz assim: Moisés, vá a Faraó e diga para ele que libere o meu povo para uma férias sem vencimento.
Você chegar para um patrão e pedir férias já é uma luta, você tem que ir em jejum e oração. Nenhum patrão gosta de liberar o funcionário para tirar férias. É lei, mas é problema. Não está no mês ainda. Tem o plano que está na sua frente. É uma luta. Agora imagine chegar para o patrão e pedir a ele que ele libere todos os funcionários. Para ir para um culto que era 3 dias de viagem para ir, mais 3 dias para voltar, fora o tempo que iam ficar lá. Se fosse um dia só, era uma semana. Deus disse, Moisés, vá lá e diga a ele, deixa o meu povo ir. Moisés disse, não, como é que eu vou fazer um negócio desse? Qual é o crachá que eu vou apresentar? A carta de recomendação? Eu vou dizer que nome, que título? Ninguém lá sabe nem quem eu sou. E Deus disse, não se preocupe não. Diga a Faraó, diga aos seus irmãos, diga ao povo de Israel, que o eu sou, o que sou, lhe enviou. Esse é um dos nomes mais tremendos de Deus. Para o hebreu, o nome significa o caráter da pessoa. Por isso que Deus mudou nomes de pessoas. Mudou o nome de Abrão, de Sarai, o nome de Jacó, o nome de Saulo. Porque o nome para o hebreu é uma coisa muito forte. Deus não pode ser encerrado no nome, porque o caráter de Deus, a personalidade de Deus não é limitada. Quando o anjo do Senhor apareceu para Manoá, pai de Sansão, a gente gosta muito de saber o nome da pessoa, o que ela faz, onde mora. A gente gosta de fazer logo uma entrevista. Principalmente o brasileiro é assim. A gente conhece uma pessoa, já faz logo um questionário socioeconômico dela. Quando Manoá encontrou o anjo do Senhor, disse, qual é o teu nome? Ele, por que perguntas meu nome? Visto que é maravilhoso. Meu nome é grande, não se encerra numa palavra. Aleluia. E aí, Deus, irmão, não pode ser encerrado no nome. E esse é um dos nomes mais tremendos, dito em hebraico. E os irmãos que gostam da escritura sabem o que eu estou falando. É um tetragrama. No hebraico original não existe vogal, só consoante. E a expressão eu sou o que sou, esse tetragrama, você muda a ordem das letras, mas não altera o sentido da palavra. Deus deu a Moisés um joguinho de palavras. Disse, leve para Faraó esse joguinho de palavra. Diga para ele que eu sou o que eu sou o que eu era e eu sou o que eu serei. Eu era o que eu era o que eu sou e eu era o que eu serei. Eu serei o que eu era, eu serei o que eu sou e eu serei o que eu serei. Antes, durante e depois de mim nunca houve nem haverá ninguém igual. Isso para os egípcios é muito forte. Porque na 5ª série, 6º ano, a gente aprende as dinastias do Egito. É Ramsés I, Ramsés II, é Tutimés, é Tutacamunha, Akenaton. Mas ninguém vai abrir um livro e ver Jeová I, Jeová II, Jeová III. Aleluia. Jesus disse para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Deus disse na boca de Isaías, antes que houvesse dia, eu era, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Carta aos Hebreus disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias disse, porque eu, o Senhor, não mudou. Os anciãos adoram na beira do trono. Digno é o Cordeiro, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o pré-existente, o transcendente, o imanente, o eterno, imutável Deus. Ele não é limitado ao tempo. Ele criou o tempo e ficou fora dele, porque Ele é o Pai da eternidade. Glória a Deus. Veja a quantidade de informação que Deus joga na mão de Moisés para ele dar a Faraó. Só que Moisés era aquele crente inseguro, viu? Disse assim, Deus, olha, deixa eu fazer um trato com o senhor. A vaga é boa, faz sentido, é legal. Mas olha, eu tenho um problema de dicção. Não funciona, o pré-requisito, você está mandando ser porta-voz. Logo eu que tenho um problema, Deus disse, quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez o surdo? Quem foi que fez o cego, Moisés? Eu não estou pedindo relatório não, eu estou dando uma ordem, vá e fale. Moisés ainda resistente disse, Deus, olha, veja bem, eu estou animado, estou satisfeito, agradeço a confiança, mas deixa eu dizer uma coisa, tem Arão.
Arão é inteligente, Arão é esperto, crente. Bote ele, Deus. Eu fico só intercedendo, só carregando a mala. Deus disse: Arão também vai ser usado, mas ele vai ser sacerdote e tu é profeta. Contigo eu vou falar assim, ó. E Arão é tu quem vai passar o recado para ele. Eu quero dizer aos irmãos que Deus não faz acepção de pessoas para salvar, para demonstrar o seu amor. Deus não faz acepção de pessoas, mas para revelar os seus mistérios Ele seleciona, viu? Não é com todo mundo não. Com Moisés, o autor de Deuteronômio diz que Deus falava face a face, como quem fala com um amigo. Agora, com Arão, era Moisés que levava o recado de Deus. Se Arão fosse esses crentes mimados de hoje em dia, eu não vou não, Deus não falou comigo. Se ele quiser, ele que fale comigo. Mas Arão era crente. E Deus inverteu a situação. Pegou o gago, o que tinha dicção, botou para ser o porta-voz principal. E aquele que preenchia melhor os requisitos da vaga, ficou como o vice de Moisés. Deus olha para Moisés e diz: abre a tua mão, tem o que aí nela? Porque Deus usa o que a gente tem. Eu tenho um cajado. Estende a mão, virou cobra. Moisés não ficou animado. Deus disse: estende a mão de novo. A cobra virou cajado. Pega a tua mão, toca no peito, tira. Ficou branca, leprosa. Bota de novo, ficou boa. Moisés não disse: Deus, faça de novo para eu gravar uma selfie, fazer um vídeo, botar no meu canal para o povo ver e aprender a me respeitar. Moisés viu tudo aquilo e disse: Deus, é interessante, mas não vai dar certo. E Deus foi longânimo. Cada resposta que Moisés dava, Deus explicava: não, mas vai dar certo. Deus ficou parecendo aquele a injeção de ânimo. Moisés vai dar não, e Deus vai dar. Vai dar certo, eu vou lhe usar, vai ser poder. Mas teve uma hora que a ira de Deus se acendeu com Moisés. Para de falar. Aprenda a ser homem. Se levante e faça o que eu estou mandando. Porque eu vou usar você para mostrar a Faraó que quem manda naquele povo sou eu. Aquele povo tem dono. Glória a Deus. Só que Faraó ainda não sabia de nada. E Deus vai dar uma ordem a Moisés para que ele entregue o recado primeiro aos anciãos. Moisés marca uma reunião. Moisés era crente. Ele saiu do ciclo de oração. Você ir para um ciclo de oração, que Deus fala com você, a sarça queima, mas não se destrói. Deus lhe usa para transformar cajado em cobra, mão ficar leprosa, depois volta. Tudo isso, você sai de lá pinotando. Você chega em casa, quer logo contar a alguém, né? Rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Cheguei agora da igreja. Deus fez um negócio tão grande. É assim ou não é? Moisés chegou em casa e não disse nada a Jetro. Eu penso que ele ainda estava sem acreditar. Esse rapaz está vendo que isso não vai dar certo. Chegou para o sogro e disse: Jetro, eu estou indo lá no Egito visitar os meus irmãos para ver se estão bem. Não falou mais nada. Deu um toque para Arão, mandou um zap: Arão, tenho que falar contigo. Enquanto Deus estava falando com Moisés, e já estava falando com Arão lá do outro lado. Arão, prepara as malas e vai ao encontro do teu irmão, que ele tem um recado para te dar da minha parte. Agora, veja como Deus trabalha, pastor. Deus não podia desenrolar logo o rolo todo para Arão, mas Deus disse: Arão, vá ao encontro de Moisés, que ele tem um negócio para eu falar para você. Por que você não fala logo, Deus? Vai entender o trabalhar de Deus? Quem pode ensinar esse Deus a trabalhar? Tem uns que ele desenrola o rolo todo. Tem outros que ele só mostra o rolo cheio de selo. Arão se encontra com Moisés e Moisés conta a ele tudo que Deus fez. Ele crê, fica animado. Conta comigo, meu irmão. Vamos dizer agora ao povo, os anciãos. Quando chega para os anciãos se alegram. Vamos dizer ao povo, o povo se alegra, se inclina, adora. Quem não queria ouvir Deus dizer: eu estou descendo e vou quebrar tudo e vou dar vitória a vocês. Mas chegou o dia de falar com Faraó. Moisés se apresenta, introduzido à presença daquele homem, e sem arrodeios, sem introdução, sem prelúdio, chega para ele e diz: olha, eu recebi um zap de Deus, um áudio, um bilhete, e ele mandou o Senhor liberar e dar férias sem vencimento a este povo, para este povo, e cultuar no deserto. Quem mandou foi o Senhor Jeová, o Deus dos Hebreus. O Faraó escuta aquilo e faz uma pergunta que estremece Deus no trono: quem é o Senhor, o Deus dos Hebreus?
eu não sei quem é esse Deus, e eu não vou liberar ninguém para cultuar a Ele. O Senhor disse que é para liberar? Pois anote aí, assim diz Faraó. A partir de hoje, nem matéria-prima vai ter para vocês trabalhar. Vão colher palha e depois vão fazer tijolo. O povo, irmão, já estava preparando o hino da vitória. O povo já estava ligando para o outro. Rapaz, tu não sabe. Moisés veio aqui e disse que a gente vai ser tudo liberado. Que Deus vai cortar o laço, vai quebrar a lança e a gente vai embora. Quando o povo volta para trabalhar, está lá o aviso no mural. A partir de hoje vocês vão trabalhar mais e vai continuar ganhando o mesmo salário. O povo caiu em cima de quem? Moisés. Que é isso, varão? Tu tornasse a gente fedorento. Isso está na Bíblia. Leia depois em casa o capítulo 4, 5 e 6. Veja o desenvolvimento disso. Tu nos tornasse mal cheiroso diante do Senhor. Não, diante de Faraó. Estavam mais preocupados como eles estavam diante de Faraó do que diante de Deus. A gente já estava sofrendo, varão, e tu foi inventar esse negócio, dissesse que fosse para a igreja, que Deus falou contigo, e a gente não está vendo nada. Moisés não tinha para quem reclamar, virou para o céu, disse: Deus, eu não disse ao Senhor que isso não ia dar certo. Eu disse ao Senhor, não me botasse nesse negócio. Esse povo é difícil, o Faraó não creu. E agora, irmãos, Deus fala, Deus age, Deus opera. Mas quando a porta fecha, a gente se esquece. O crente, ele tem uma amnésia espiritual terrível. No culto pula, se estremece, eu creio, se arrepia. Quando dobra a esquina que encontra a raposa. Eita, uma raposa. Aqui dentro o leão da tribo de Judá estava rugindo, bradando. Eita Deus, eu creio. Mas quando dobra a esquina, eita, uma lagartixa. Meu Deus, não dá mais. Deus não disse: ô Moisés, eu sei como é difícil. Deus disse: Moisés, abre a tua boca e continua falando. Estende a tua mão para trabalhar, porque o braço de Faraó é grande, mas eu, com mão poderosa, vou livrar o meu povo. Deus é tão grande. Faz assim com o teu braço. Deus é tão grande que ele não disse a Moisés: eu vou usar meu braço não, eu vou usar só a minha mão. Um peteleco de Deus, um toque de Deus, e o esquema do Egito vai ser desmontado. Um sopro da boca de Deus e o sistema vai cair. As trancas vão ser destroçadas. Alguém está querendo oprimir o povo de Deus, mas aquela sarça que ardeu, ela continua ardendo ainda hoje. E eu quero dizer para a igreja aqui esta noite: nós estamos no Horebe de Jeová. Ninguém está vendo nada, porque no Horebe é o lugar do segredo. Horebe é o lugar do anonimato. Horebe é o local do mistério. Só quem viu, só quem ouviu e só quem sentiu foi quem subiu no monte. Tu volta para casa animado e alguém diz: eu não estou vendo nada. Vive subindo, descendo o monte e eu não estou vendo nada. Mas quem está falando, quem está ridicularizando, vai ver pedaço de madeira abrir porta automática na água e o povo atravessar e chegar do outro lado. Irmãos, a igreja está vivendo uma batalha muito séria. A igreja está vivendo uma batalha de resistência muito grave. Mas nós não podemos esquecer do que Jesus disse, registrado no Evangelho de Mateus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que é a porta do inferno não prevalecer? A igreja está avançando e o inferno vem com portas fechadas para a igreja. Aqui não entra. Mas Jeová, se for preciso, ele vai arrombar a porta. Porta do inferno de resistência e de oposição não vai parar a marcha do povo de Deus. Deus me leva para uma direção aqui esta noite. Não tem ideologia, não tem corrente filosófica,
Não tem decreto municipal, estadual, federal, intergaláctico. Não tem partido político, não tem conchavo, não tem diplomacia, não tem plano secreto, não tem conselho supremo. O salmista disse que Deus está sentado no céu e atenta para o conselho dos homens e desfaz o conselho dos homens. Ele não precisa de espião, ele não precisa de gravador, ele não precisa de telefone grampeado. Ele entra até na reunião da ONU e diz: eu vou desfazer tudinho, eu vou desfazer. Porque há um povo que me adora, há um povo para marchar, há um povo para comer leite e para comer mel. Abre a tua mão aí e recebe força para vencer a resistência. O ministério receba força para vencer a resistência. As trancas do inferno estão sendo quebradas e Deus está dizendo à igreja: vem, entra comigo, entra comigo, entra comigo, entra comigo, que eu vou te dar direito, eu vou te dar privilégio, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar título, para que o meu nome seja glorificado, assim diz o Senhor. Tem porta para ser aberta nos órgãos federal, tem porta para ser aberta nos grandes repartição, e quem é que vai entrar lá? É Moisés. Ninguém sabe quem é, mas tem a unção de Jeová, tem autoridade na boca, tem unção nos olhos, nos pés, e aonde colocar a mão vai ter milagre, aonde colocar a mão vai ter providência, aonde colocar a mão Deus vai carimbar e vai dizer: sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia. Sinta Deus movendo esta noite a terra. Eva sobre ti a fargue me cana xereminaia. Ele vai até dentro do quarto de Faraó, se for preciso. Ele disse para Moisés: manda o povo colocar sangue no umbral. A casa não tem cerca elétrica, a casa não tem Rottweiler, não tem nenhum vira-lata para proteger, mas tem sangue no umbral. Quando o anjo da morte chega, ele pula. Quando o anjo da morte chega, ele pula, porque não pode tocar naquela casa. Mas lá no quarto de Faraó tem câmera, tem segurança eletrônica, tem Rottweiler, mas o anjo do concerto atravessou tudinho sem tocar o interfone e tocou no primogênito. Se Deus tiver que matar, ele vai matar, mas a vitória vai ser do povo que se chama pelo nome do Senhor. Você crê nisso? Você pode adorar ao Deus poderoso, você pode adorar o eu sou o que sou, você pode extravasar do fundo da tua alma a tua adoração verdadeira, porque está tendo um movimento no céu, está tendo um movimento no céu e na terra. Deus está vindo ao encontro da igreja e vai abrir caminhos para o seu povo passar. Aleluia, 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 aleluia. Deus sobre a forja, deste a sai vigor que me castruir. E Ele quer usar você. Você está disponível, terra? Irga sobre a forja. Está disponível para profetizar? Está disponível para Deus colocar poder na tua mão e tu orar pelo drogado na rua e ele ser liberto da cocaína, que o governo não consegue libertar, mas Jeová vai botar labareda na tua mão e tu vai orar e ele vai ser liberto? Vai ser liberto. Estás pronto para Deus te usar para libertar os prostitutas? Estás pronto para ser usado para Deus libertar os ateus? As portas do inferno estão sendo explodidas e a igreja vai marchando, a igreja vai avançando. O nome de Jesus vai sendo proclamado. Esta mocidade neste congresso vai sair equipada. Receba. Você vai sair daqui armado até os dentes, porque há uma labareda de fogo para ser queimada. E é você que vai ser o altar de Deus na terra. Recebe, recebe. Lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, Deus está quebrando o braço de Faraó e está dizendo: eu vou neutralizar a resistência e você vai continuar marchando, porque o meu nome é suficiente. Curve a tua cabeça aí. Senhor Deus, Senhor Deus, nós estamos debaixo de uma nuvem de glória aqui esta noite. A minha carne treme, Deus, eu sou limitado. Mas o que eu estou sentindo aqui, Deus, faça esse crente sentir aí agora. Esse fogo que está me queimando da planta do pé,
Faça agora, Deus. Faça esse crente sentir agora esse toque. Faça esse crente sentir agora essa porção. Abre a tua boca e fala a língua estranha, crente. Recebe variedade idiomática do céu, porque Jeová está te equipando com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Derrama, Senhor, uma bênção sobre esta igreja, sobre o pastor desta igreja, sobre os ministros desta igreja, os líderes, os instrumentistas, esta mocidade, o irmão Marcos, o irmão Adaías. Cada crente que entrou por essa porta, receba agora uma porção da tua glória. Imunidade contra o pecado. Sobre a fúria. Quem não profetizava vai voltar a profetizar. Vou te tomar no meio do culto. Quem pede? Quem não visitava vai passar a visitar e o enfermo vai ser curado. Quem não evangelizava vai voltar a pregar nos quatro cantos da terra. Incendeia agora, Senhor, esse crente. Aviva agora esse crente. Envolve, Senhor, esse crente nesta nuvem de glória especial. E vai lá e fala a Faraó que há um povo destemido, dizendo que só o Senhor é Deus. Guarda a tua igreja nesses últimos dias. Nos dá coragem para avançar. Nos dê estratégias. Nos dê ousadia espiritual. E que possamos ir no nome do Senhor. Alguém que confia nas posses, alguém que confia no dinheiro, alguém que confia nos títulos. Deus está arrancando a tua autossuficiência e está te revestindo da segurança que vem dele. Eu vou contigo, eu irei adiante, eu vou despedaçando o mal. Vem comigo. Estás com medo? Estás vendo o tamanho do gigante? Estás vendo as águas revoltosas, o calor da chama do fogo, mas o quarto homem já desceu, está dentro da fornalha e dizendo: entra porque eu vou te recepcionar dentro dela. Passeia comigo. Eita, meu Deus, que nuvem de mistério aqui neste lugar. Passeia comigo nesta fornalha. Alguém pensou que tu vai morrer, que tu vai deixar tudo, que tu vai enlouquecer, mas eu estou triplicando, quadruplicando, quintuplicando a tua fé. A graça que eu derramei sobre ti. Recebe esse renovo, igreja. Recebe esta graça. Assim diz o Senhor. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.